As mulheres têm assumido cada vez mais papéis de liderança, deixando para trás a tradicional imagem de que sua função principal é a de cuidadora da casa e dos filhos. Essa mudança tem sido impulsionada por diversos fatores, incluindo uma maior conscientização sobre a igualdade de gênero e o aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Porém, elas ainda enfrentam os obstáculos de uma jornada dupla entre casa e negócios, salários inferiores, mesmo ocupando os mesmos cargos que homens, e a falta de um ambiente inclusivo, principalmente quando é necessário conciliar a maternidade com o mundo dos negócios. Foi pensando nisso que a doutora Carla Sabrina Antogla começou a se dedicar na pesquisa do universo feminino e se tornou uma especialista da mulher no mercado de trabalho. Sou Carla Antogla, eu tenho 44 anos e antes da vida acadêmica, que eu acho que meio que sempre foi meu objetivo, bom, eu nasci em Coromandel, em Minas Gerais, que é uma cidade bem pequenininha lá, mas recém-nascida eu já vim morar com os meus pais em Brasília, né? Eles já moravam aqui, então fui lá só para nascer e, enfim, vivi em Brasília a vida inteira e sempre tive essa... Minha mãe não queria que eu fosse professora. Minha mãe era professora e a última coisa que ela queria que eu fosse professora, mas acabou acontecendo. E claro que tem outras coisas que hoje perfazem o meu trabalho. E a vida acadêmica é difícil, né? Porque a vida de quem pesquisa, de quem está nessa área, ela é uma vida que vem muito mesclada, assim, muito amalgamada com a vida como um todo. Então, as pessoas às vezes me perguntam, mas você nunca para de trabalhar? E é como se não fosse trabalho às vezes, porque é muito do que eu faço, né? Então, é tão amalgamado que assim que eu entrei em doutorado, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Então, não tem muito... Na verdade, eu acho que na vida de mulher não tem muito como a gente separar essas coisas nessas caixinhas, né? Esse paradigma que dá pra gente deixar tudo muito separado, ele é um paradigma que não corresponde muito à vida das mulheres. E, enfim, e aí eu fiz psicologia na Universidade de Brasília. E eu lembro que o primeiro dia que eu pisei na UNB, eu decretei que eu queria trabalhar na UNB, que eu queria ser professora da UNB. Enfim, e assim aconteceu, né? Fiz depois mestrado, doutorado, e aí passei no concurso e me tornei professora e pesquisadora do Instituto de Psicologia, no Departamento de Psicologia Clínica, que é onde eu estou hoje. Mas os primeiros pensamentos sobre as responsabilidades do universo feminino chegaram muito antes da vida acadêmica para a pequena Carla. Então, olhando em retrospectiva, eu acho que foi ali quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Mas naquela época eu não tive essa consciência. Essa clareza foi aparecer depois. Eu tinha uma certa preguiça, assim, de atividades domésticas, né? E por mais que na minha casa, na minha família, tudo fosse bem distribuído, assim, meu pai, meu irmão sempre fizeram tudo do mesmo jeito, eu achava aquilo muito chato, né? Eu queria fazer outras coisas, enfim. E aí um dia minha mãe virou pra mim e falou, devia ter uns 10 anos mais ou menos. Ela virou pra mim e falou assim, olha, eu sei que você não gosta, mas mesmo sem gostar, você tem que aprender a fazer, porque um dia você vai ter a sua casa e você vai precisar mandar alguém fazer. Se você não estiver fazendo, alguém vai ter que saber fazer, você vai ter que orientar. E na hora que ela falou aquilo, assim, um dia você vai ter a sua casa, eu me dei conta de que um dia eu ia ter que cuidar de uma casa obrigatoriamente. E eu acho que ali o mundo se abriu, assim, que eu comecei a pensar e a prestar atenção a partir dali, né, em como era a vida das mulheres em relação ao trabalho doméstico. E era uma vida muito ruim, né? Porque poucas vezes os homens participavam, no geral, aquilo ficava muito destinado para as mulheres, quer fosse a execução mesmo, ou quer fosse a gerência. E quando eu resolvi pesquisar trabalho feminino, que foi acontecer numa segunda fase da minha carreira, eu trabalhava com a saúde mental no trabalho, né? Enfim, sofrimento no trabalho, bem-estar e mal-estar. Mas quando eu comecei a pesquisar cá na frente, a gente tratava tudo como se fosse a mesma coisa, trabalho masculino e trabalho feminino, na área que eu pesquisava. Só que eu comecei a ver, à medida em que os dados eram produzidos, que coisas diferentes estavam acontecendo ali, né? Que não era a mesma coisa. Por mais que a gente falasse trabalhadores, não tem trabalhadores. Você tem trabalhadora e você tem trabalhador. E são duas coisas completamente diferentes. A gente não pode colocar tudo no mesmo pacote, né? Porque não tá tudo no mesmo pacote. Então, eu também comecei a pesquisar as coisas como se elas fossem neutras em termos de gênero.
Só à medida em que eu fui pesquisando e que muitas coisas foram acontecendo comigo, né, na minha vida perso-profissional, porque eu não tenho uma vida profissional separada da pessoal, acho que dificilmente para a mulher vai ter. Então, à medida em que as coisas foram acontecendo comigo ali, eu fui me dando conta de que muitas coisas aconteciam porque eu era mulher. Se fosse um homem fazendo a mesma coisa, provavelmente não ia acontecer do mesmo jeito comigo. Já na vida acadêmica, ela se deparou com um segundo incômodo: a falta de autoras mulheres e de dados de pesquisa que fizesse uma distinção por gênero. Chegou inclusive a achar que aquele universo não era para ela. Olha, o ambiente acadêmico ele não é para as mulheres, até hoje. Ele é um ambiente que foi desenhado por homens, para homens, assim como o restante do mundo do trabalho. É o mundo do trabalho também. Então, quando uma mulher resolve que ela vai entrar em determinados espaços, mesmo dentro do ambiente acadêmico, ou até dentro do ambiente acadêmico, a gente tem certos cortes. Então, quando a gente observa, por exemplo, os cursos que se referem mais ao cuidado, enfermagem, educação, são cursos majoritariamente ocupados por mulheres. Quando eu fiz psicologia, era assim também. Hoje já mudou muito, mas naquela época ainda era assim. E dentro de cada espaço, dentro da própria psicologia, existem campos que são mais pensados para as mulheres e outros campos que são mais pensados para os homens. Então, pensar em subir na vida acadêmica, né, em fazer doutorado, pós-doutorado, em ocupar grandes postos, é uma coisa que, na verdade, até hoje é difícil para as mulheres. Você veja, no Brasil, a maior parte das mulheres, a maior parte da academia é ocupada por mulheres. Só que quando você olha para o alto escalão da academia, por exemplo, os pesquisadores que têm bolsa de produtividade de CNPq, a maioria não é mulher, né? E as que chegaram lá sabem muito bem o preço que pagaram para poder chegar lá. E é um preço muito alto, porque é como se a gente tem que trabalhar como se não fosse mulher e ser mulher como se não fosse trabalhar, como se não fosse trabalhadora. Trabalhar como se não fosse mãe e ser mãe como se não trabalhasse. Principalmente quando a maternidade entra em questão, fica muito mais complicado. Assim como no mundo acadêmico, a discriminação por gênero no mercado de trabalho ainda é uma realidade. E as mulheres que são mães podem enfrentar ainda mais obstáculos. Além da falta de oportunidade de ascensão profissional, muitas vezes as mães são vistas como menos produtivas, as mulheres trabalhadoras são literalmente penalizadas por conta da gravidez. Quando eu entrei no doutorado, não foi uma gravidez programada do meu primeiro filho, mas eu já não era uma criança, já tinha 28 anos. Falei, bom, né, vamos lá. E aí o que aconteceu? A combinação... Estar no doutorado já é um lugar estranho para uma mulher. Por mais que haja muitas mulheres fazendo aqui, porque as regras, os ritmos, os fluxos, toda a imposição também foi pensada por homens e para homens. Né? Então, por exemplo, você pensar em termos de produtividade, a lógica é que seja uma produtividade muito linear, mas a gente não é linear. A gente menstrua, a gente fica grávida, a gente tem menopausa, a gente tem N questões só para falar das biológicas. Isso não estou nem trazendo aqui à tona outras questões que a gente tem de intuição, de sensibilidade, de um dia, né, não tá tão bem. Nós não somos igual aos homens, né? Nós não somos iguais aos homens, do jeito que a sociedade narra. Aí tá, né? Então passei no doutorado. E eu era muito jovem quando eu passei na seleção de doutorado, numa área que não era uma área muito bem pensada para mulheres, assim, que a psicologia do trabalho sempre foi uma área dominada por homens, né? Os altos postos da psicologia do trabalho no Brasil até hoje são ocupados por homens. Enfim, e aí eu fiquei grávida. E foi acontecendo ao mesmo tempo, assim, na seleção eu não sabia que estava grávida, eu estava fazendo as provas, passando muito mal, mas enfim, muito nervosa, achando que era uma gastrite. E eu lembro que quando eu fui contar para o meu orientador de doutorado que eu estava grávida, acho que foi um dos piores dias da minha vida, assim, porque eu lembro do meu pânico, eu realmente me sentia uma criminosa. E por mais que ele tivesse acolhido a coisa toda muito bem, a situação inteira não era uma situação normal. As pessoas olhavam para mim com aquele barrigão fazendo aula, né? E era uma coisa muito assim, tá errado. Sabe quando o elemento não combina com a cena? Era muito assim, eu não combinava com o cenário fazendo aquilo. E naquele momento, isso a gente está falando de 2006, 2007, nem havia licença maternidade. Eu lembro que o coordenador do programa na época, eu mandei uma mensagem de e-mail para ele, eu até salvei esse e-mail. Em termos históricos vai ser importante. Escrevi para ele, olha, afastamento das atividades e licença maternidade. E ele me devolveu com o título seguido, a mesma coisa com a interrogação. Licença maternidade? Afastamento para atividades? Do tipo, do que você está falando, né?
E aí eu comecei a descobrir um mundo muito duro, assim, porque aí meu filho nasceu, eu tive que voltar para a sala de aula com 20 dias de cesariana, porque eu não podia faltar. E não é só que era difícil por causa da forma como a coisa toda já estava estabelecida. Existia uma espécie de perversidade na coisa, sabe? Quase como se dissessem para mim assim, olha o lugar que você está ousando ocupar, eu vou te contar que esse lugar aqui não é para você. Então muitas coisas aconteceram, não só as que já estavam previstas, iam acontecer com qualquer pessoa, embora não devessem acontecer com uma mulher com um filho recém-nascido, né? Mas tinha umas cascas de banana, sabe? Adicionais assim. Então já era difícil, então eu vou te provar que pode ser um pouquinho mais difícil. E isso incluía o quê? Por exemplo, sabendo que... Inclui até hoje. Sabendo que uma mãe de recém-nascido não vai dormir, marcar reuniões a manhã inteira sem intervalo, ou o dia inteiro sem intervalo, ou marcar coisas para depois do horário, tipo 7 horas da noite, 6h30 da noite, que você sabe que você tem que voltar para casa, quem conta com babá foi embora, enfim. Então, é toda uma lógica que vai, do meu ponto de vista, tem essa coisa, sabe? Quase que um prazer perverso em dizer para a mulher, eu vou te mostrar como esse lugar aqui não é para você mesmo. E me aconteceu muitas vezes. Você teve uma rede de apoio que te ajudou a lidar? Na época, eu era casada, o que na verdade não ajudava muito. Mas enfim, pode ser pior. E eu tinha minha mãe e meu pai que moravam em Brasília, e eles foram fundamentais, assim, porque durante muito tempo, basicamente, eles cuidaram do meu filho, porque era uma atividade, né, era uma atividade muito intensa, era uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa muito complexa no doutorado, então é uma coisa que te toma, porque o trabalho é isso, né, não é uma coisa que você larga na hora que você está fazendo, acho que qualquer trabalho. Mas o trabalho acadêmico, ele te toma em vários espaços mentais, afetivos, físicos. Então, se não fossem os dois e todas as mulheres que foram babás dos meus filhos e que foram empregadas domésticas na minha casa, então se não fosse isso, teria sido impossível, assim. Mas é uma rede de apoio que eu tinha por um privilégio, porque eu podia contar com babá, eu podia contar com empregada doméstica. A gente tem que lembrar que uma boa parte das mulheres não conta. E o Estado não dá apoio. Se eu quisesse ter deixado meu filho numa creche, não tinha jeito. Não tinha vaga disponível, né? Porque eu não estava trabalhando, eu precisava ter uma carteira de trabalho assinada se eu quisesse colocar meu filho numa creche pública. A gente vai vendo as inúmeras inconsistências, incongruências do sistema, que por si só já pune a mulher, né? Tendo ela filho ou não. Mas quando ela tem filho é muito mais cruel. É muito mais cruel. Em termos de logística. Não da narrativa, porque a narrativa é essa, né? A mulher tem que ter filho. Aí vai haver outra crueldade para a mulher que resolve que não quer ter filho. Então, assim, teoricamente, ela tá dando uma resposta melhor pro sistema, né? Porque o sistema vai punir a mulher que tem filho. E aí, se ela não tem filho, aí ela vai ser punida de outro jeito. Então, assim, só a paz pra mulher quando ela é um homem. Se ela não é um homem, não a paz. Não tem resposta certa. A verdade é que não tem resposta certa. A professora relembra que, apesar do empreendedorismo feminino ter crescido significativamente no Brasil durante os últimos anos, é preciso ponderar e não romantizar a situação das mulheres, principalmente as mães, que fazem isso por necessidade. Muitas dessas mulheres empreendem por não conseguirem se inserir no mercado de trabalho, formal ou por precisarem complementar a renda da família. A gente também conduziu uma longa pesquisa sobre empreendedorismo feminino, que está vinculada à pesquisa de doutorado, ao doutorado da minha ex-aluna, que agora já é doutora, que é a Noêmia Moraes. Tem uma série de mitos em relação ao empreendedorismo feminino, sabe? As mulheres não empreendem porque elas querem, elas empreendem por necessidade. E uma vez que você faça uma coisa por necessidade, é muito diferente de você fazer essa mesma coisa porque você quis, né? Ela quer porque ela quer ficar perto do filho. Não, ela precisa ficar perto do filho. É diferente, porque talvez se ela tivesse na empresa, creche, talvez se ela tivesse condições de com quem deixar esse filho, ela fosse optar por outra forma de trabalho. Então, as pesquisas trazem pra gente vários relatórios aí sobre empreendedorismo feminino, mostram que as mulheres empreendem muito mais por necessidade do que por oportunidade, que são as duas as duas categorias em termos de empreendimento, né? Então, assim, tem uma espécie de romance em relação ao empreendedorismo feminino, como se ele fosse salvar a mulher. Não é isso que a gente vê. Grande parte das empresas que vai à falência no início é empresa de mulher,
né, que é comandada por mulher. Aí vem toda aquela conversa, não, mas porque ela não sabia gerenciar. Não é verdade, ela recebe menos financiamento. Ela vai ficar com o trabalho de cuidado dentro de casa, junto com o trabalho que ela vai desenvolver para sua pequena empresa, porque ela não vai ser poupada daquilo, regra geral. Então, assim, é um terreno muito delicado, a gente tem que olhar com muito cuidado quando fala de empreendedorismo feminino, porque é vendido como uma panaceia para todos os males da mulher, mas o que a gente vê é as mulheres com a saúde física, mental totalmente precarizada, em grande parte dos casos, porque ela não para, ela não sai do trabalho, né? E o trabalho, ela não se livra de nenhum trabalho, ela vai fazendo tudo ao mesmo tempo agora, em todo lugar, né? Ela continua cuidando dos filhos, ela é responsável por todo o trabalho de casa, no geral, ela não conta com nenhum suporte e ela ainda tem que fazer as entregas da pequena empresa dela. Então, assim, é o caos. Na verdade, o que a gente escuta da boca das empreendedoras mesmo é que não é nada fácil e muitas delas, se pudessem, fariam outras coisas, sabe? Então, tem uma venda dessa ideia de que o empreendedorismo feminino vai salvar as mulheres. Não, as mulheres precisam de emprego, de suporte, de apoio, de outras coisas. Não é só o empreendedorismo. Até porque as que querem, elas vão fazer de qualquer jeito. Mas não é a maior parte das que empreendem. Tristemente não. Foi pensando na falta de leitura das mulheres dentro das pesquisas e como os espaços de trabalhos podem ser mais inclusivos para mulheres que a doutora Carla fundou um grupo de pesquisa de psicodinâmica do trabalho feminino, o Psitrafem. O Psitrafem, ele veio dessa observação das pesquisas que já estavam acontecendo, que eram pesquisas neutras em gênero, mas que a gente começou, eu digo porque eu não fiz nada sozinha na minha carreira. Eu sempre tive outras pessoas trabalhando comigo, outras mulheres que alavancam as pesquisas e que tomam a frente das pesquisas. Mas o Psitrafem, ele surgiu dessa observação que já vinha acontecendo tinha um tempo. Em 2014, eu e minha primeira aluna de mestrado, a Marina Maia, nós pegamos um amplo banco de dados que a gente tinha sobre qualidade de vida no trabalho no serviço público brasileiro. E quando a gente começou a fazer as separações e verificar se havia correlações entre fatores de adoecimento e gênero, a gente encontrou, obviamente, muitas diferenças entre mulheres e homens. E daí nós publicamos, acho que o artigo que inaugura essa minha fase de carreira, que é Gênero e Qualidade de Vida no Trabalho, quais diferenças? Em 2014, e a partir daí, meu olhar se abriu assim, a partir desse tratamento de dados que a gente fez, os dados já estavam produzidos, mas a gente resolveu colocar um outro olhar. E pode-se fazer muito isso, tem muita coisa que já está produzida, que você pode olhar com essa perspectiva de entender como é que é a situação da mulher naquele contexto, né? E ali a gente achou tantos elementos para continuar fazendo pesquisas, tanto em qualidade de vida no trabalho, que era com que eu trabalhava, saúde mental no trabalho, mas de muitas respostas vem muito mais perguntas, né? E outras perguntas começaram a aparecer. E aí, entre 2014 e 2015, nasceu o Psitrafem, que é Psicodinâmica do Trabalho Feminino. A psicodinâmica é uma área da psicologia, psicodinâmica do trabalho é uma área da psicologia que tenta entender as dinâmicas psíquicas que envolvem o trabalhar. Mas a própria teoria tem suas limitações, porque também não foi uma teoria foi pensada num trabalhador neutro, que não existe, né? Então, desde lá, a gente vem desenvolvendo, né, várias pesquisas que hoje estão distribuídas em algumas frentes. Hoje a gente trabalha com liderança feminina, mulheres na gestão, empreendedorismo feminino, maternidade e trabalho, trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, que não é necessariamente trabalho doméstico, mulheres em negritude, maternidade, trabalho, eu acho que é por aí, mas são algumas frentes de trabalho. Eu conheci a Carla no final da graduação. À época ela tinha recém-entrado, após ter passado no concurso de professora, e eu comecei a trabalhar como aluna de pesquisa no núcleo que ela atuava também. E nós trabalhamos juntas na concepção, elaboração e execução do primeiro Congresso de Qualidade de Vida no Trabalho para os servidores públicos brasileiros. E essa aproximação e a possibilidade de convivência com ela foi motivo de muita inspiração. A Carla foi uma das primeiras mulheres no contexto acadêmico e profissional que me inspiraram e que me fizeram ver que era possível crescer dentro dessa carreira.
ela, por exemplo, nasceu na mesma cidade que eu, e isso me fez ver, poxa, né, a gente tem origens parecidas e olha onde ela está. Isso me fez ver que eu também conseguiria, né? E a Carla tem uma forma de relacionamento com as pessoas que é muito próxima. Então isso também me ajudou muito a quebrar barreiras e a entender como é possível a gente se relacionar nos ambientes profissionais de uma forma cuidadosa, amorosa e afetiva. E por isso a minha escolha. Eu escolhi a orientação dela no mestrado e depois no doutorado. Trabalhar com a Carla é bem desafiador, porque Carla é uma pessoa muito exigente, mas isso te dá a certeza que você vai conseguir o seu melhor. Ela sempre vai fazer você produzir o seu melhor, porque ela é essa pessoa muito motivadora, muito inspiradora, exigente. Então, dentro do Psitrafem, a gente sempre teve como meta fazer o nosso melhor. Eu acho que é por isso que o grupo tem apresentado tantos resultados, porque a gente realmente está trabalhando nisso com o nosso melhor, com a nossa alma, numa coisa que a gente acredita. O grupo deu tão certo que as pesquisadoras já organizaram 3 livros com temas voltados ao universo feminino. O primeiro livro foi que a gente tinha urgência de organizar, que era o trabalho feminino, desafios e perspectivas no Brasil. Eu falo que organizar livro dá mais trabalho do que escrever o livro sozinha, porque a gente tem que articular muitas vozes, muitas pessoas. Mas a Noêmia, que foi minha aluna de doutorado, essa que trabalhou com empreendedorismo, e Marina Maia, que está trabalhando com liderança e cuidado, uma nova forma de pensar a liderança, toparam esse desafio e nós articulamos uma rede de pesquisadores e pesquisadoras no Brasil inteiro. Então tem contribuições de vários pesquisadores e pesquisadoras super importantes. Nós articulamos isso e escreveram então capítulos sobre os temas que são importantes hoje para falar de trabalho feminino no Brasil. E ainda tem essa questão, falar de trabalho feminino no Brasil é diferente de falar de trabalho feminino no resto do mundo. Então esse foi o primeiro livro, foi um livro de 2020, que reúne esse time de pesquisadores e pesquisadoras incrível. O segundo livro que a gente organizou foi Psicanálise e Trabalho. A psicodinâmica do trabalho tem uma base psicanalítica e interessava para a gente entender um pouco mais assim, né, as raízes da lógica de trabalho. Então, esse é um livro direcionado mais para pesquisadores. O primeiro é um público mais geral. Esse é um livro direcionado mais para pesquisadores. E eu e Noêmia organizamos Empreendedorismo Feminino no Brasil, que é um livro sobre empreendedorismo feminino, né, que a gente teve uma perspectiva, organizamos também com autores que estavam produzindo, tem autores super renomados que têm capítulos nesse livro, mas é uma lógica de meio que virar ao avesso, né? A gente dá uma olhada no avesso desse empreendedorismo que é descrito como uma coisa tão maravilhosa, mas que não é tão simples assim. Por exemplo, no que se refere a esses dados que eu trouxe aqui, da mulher empreender muito mais por necessidade do que por oportunidade. Mas tem mais coisa sendo produzida aí. Enquanto eu estou falando com vocês, tem um pessoal lá pensando nesse livro que a gente vai trabalhar de liderança feminina, tem outros sendo organizados sobre o trabalho de cuidado, tem muita coisa acontecendo sempre, assim. Durante décadas, as mulheres enfrentaram desigualdades econômicas em comparação com os homens. E isso até hoje é um desafio para muitas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, as mulheres ainda ganham, em média, cerca de 77% do salário dos homens. A professora Carla acredita que a independência financeira ainda é uma forma mais rápida das mulheres alcançarem a autonomia, mas não deveria ser a única. São duas coisas separadas. A mulher precisa ter o próprio controle financeiro. Muito importante isso, porque a gente sabe que o dinheiro move o mundo, né? Então, quando a mulher não tem controle financeiro, a primeira coisa que ela vai perder é a autonomia. Por mais que a gente diga assim, muito bacana a mulher ficar em casa cuidando dos filhos e tal, tá, mas de alguma forma, ainda assim, ela precisa ter autonomia financeira. Se o serviço que ela faz fosse ser pago, quanto que custaria esse serviço? Então, se é o homem o único, né, detentor de fonte de renda, de alguma forma é importante que seja garantida dentro desse casal a autonomia financeira da mulher. Se vai ser pago para ela uma quantidade de dinheiro e ela vai administrar isso sozinha, não sei, há vários modelos, mas é importante que ela tenha autonomia financeira. A história da mulher ter que pedir dinheiro para o marido sistematicamente é uma das coisas que a gente ouve em consultório, que a gente vê nas pesquisas, que é mais nociva para ela, porque isso gera um mal-estar em um momento ou outro, até porque, no geral,
as prioridades financeiras da mulher envolvem o bem-estar de todo mundo. E aí ela quer comprar um sofá novo, ela quer comprar roupa nova para os filhos, o marido vai achar que isso é bobagem. Tô falando, obviamente, dentro de uma relação heteronormativa, que é onde a gente verifica a maior parte dos problemas, tá? Então, ela precisa ter autonomia para poder não só fazer o que ela quer, e outra, ser mulher é muito mais caro que ser homem. Aí chega um ponto que a gente vê em alguns casais que a mulher tem que pedir dinheiro para comprar absorvente, tem que justificar porque é aquele absorvente que ela está comprando. Não vou nem entrar no imposto rosa, no fato da gente pagar impostos absurdos sobre os absorventes, não vou nem entrar nisso daí. Mas a questão é, as mulheres precisam gerenciar o dinheiro delas, ou que não seja teoricamente delas porque foi ganhado por outrem, né? Mas que é delas também, porque se ela não estivesse lá fazendo aquele trabalho de cuidado, aquele homem não poderia ter saído para poder ganhar o dinheiro. Aí vem a segunda parte. A mulher necessariamente tem que trabalhar fora de casa? Não. Mas a mulher tem que ter o seu trabalho reconhecido. Quando eu tô falando reconhecido, não é só pelo parceiro, não é só pela família, é pela sociedade. A gente sabe de países que agora estão lá computando o trabalho de cuidado como um trabalho que deveria ter sido remunerado. Porque esse trabalho de cuidar, a mulher pode amar, ela pode adorar, mas ele é um trabalho que vai transformar, vai subjetivar essa mulher num determinado lugar que é diferente daquele da mulher que sai para trabalhar fora. Então, tem um impacto, eu não vou dizer que é um prejuízo, mas tem um impacto diferente para a mulher que ficou em casa cuidando dos filhos, em termos sociais, em termos de construção de rede, de networking, de outras possibilidades. Aquilo tem um impacto que é diferente do impacto que trabalhar fora de casa, no trabalho considerado trabalho produtivo, vai ter para a mulher. Mas isso aqui precisa receber valor também. Senão, as mulheres que não têm possibilidade de sair para o mercado, automaticamente, se a gente não cuida desse discurso, automaticamente a gente autoriza que elas fiquem alijadas da sua autonomia. Então, não é só assim, para ter autonomia a mulher tem que trabalhar. Não. Trabalhar no quê? Né? Porque ela pode estar trabalhando, cuidando dentro de casa, e a autonomia dela tem que ser garantida também. Porque se a gente não faz esse recorte, é muito cruel da nossa parte com a mulher que não tem como sair, não tem com quem deixar os filhos. Fica parecendo que para ganhar autonomia ela tem que sair para fazer um trabalho produtivo. Não, ela tem que ter direito à autonomia de qualquer forma, né? E se a gente está falando em termos de dinheiro, tem que ser assegurado para essa mulher que não está fazendo um trabalho produtivo fora de casa, alguma forma dela gerenciar o dinheiro dela. E a gente sabe que isso é legítimo, sempre foi. Mas agora o Estado, que no geral é o último a chegar e a reconhecer, o Estado decidiu, em alguma situação aí que agora eu não me recordo, uma indenização de $1 milhão, né, de dólares, eu acho que foi, para a mulher que ficou em casa cuidando dos filhos. Então, assim, vale muito esse trabalho, né? A mulher não pode só, porque ela não está trabalhando fora, perder a autonomia. Não, ela tem que ter autonomia de qualquer maneira, de qualquer forma. Apesar de contente com as realizações com as pesquisas, a professora Carla acha que ainda tem um longo caminho pela frente, atuando e ensinando uma nova geração de pesquisadores, para ajudar as mulheres a se livrarem de todas as formas de opressão e desigualdade. A violência doméstica, ela está ligada a um único e exclusivo fator preponderante, que é o homem que comete a violência. A violência doméstica, ela é de responsabilidade do homem que comete a violência. A mulher é outra história, né? A gente não pode, tem que tomar muito cuidado quando pensa que qualquer coisa faz com que a mulher seja mais vulnerável a mulher é vulnerável porque tem um homem violento. Então, quando a gente fala de violência doméstica, primeiro a gente tem que falar dos homens. Eu sei que não é o que acontece comumente, mas é o que deveria acontecer. Porque quem comete a violência é que é o problema, né? Claro que se a mulher não tem independência financeira, ela vai ficar mais vulnerável. Isso não é problema dela. O problema é quem está cometendo a violência. Porque também, se a gente não toma cuidado, a gente termina dizendo assim, aí, tá vendo? Ela não sai disso porque ela não foi trabalhar. E o ciclo de violência ele é muito perverso contra a mulher. Vai levando ela para lugares assim de se perceber menos merecedora, perceber-se menos gente no fim das contas, e a violência não foi culpa dela, nunca é. Por isso que chama violência, né? Viola, senão seria outro nome. Se é violência, é o que violou. Se violou, foi contra a vontade da mulher sempre. Então, assim, o que a gente precisa fazer para acabar com a violência tem muito menos a ver com a mulher e muito mais a ver com os homens. Já para começar, a gente precisa falar com quem estupra, com quem agride, com quem bate, com quem mata, e não com as mulheres que são vítimas disso. É interessante e importante que a mulher tenha autonomia, porque a gente sabe que
ela se libera do ciclo de violência mais depressa. Mas nunca, jamais, em tempo algum, a gente pode deixar escapar no discurso qualquer coisa que fique parecendo que, se não isso, ela não estaria passando por violência. Não tem a ver com ela. Ela está passando por violência porque tem um homem violento junto com ela. Mesmo em uma sociedade que ainda tem muito a evoluir em relação à igualdade de gênero, mulheres como a professora Carla nos inspiram a continuar lutando por nossos sonhos, a acreditar em nosso potencial e nos faz entender a importância de ter uma rede de apoio feminina. As mulheres, em particular, muitas vezes enfrentam desafios únicos e têm experiências comuns. Portanto, ter uma rede de mulheres que podem se apoiar mutuamente é fundamental para superar esses obstáculos. Quando as mulheres se unem, podem se tornar uma força poderosa para mudar a cultura e as normas sociais. Tudo que eu queria fazer está acontecendo, muito do que eu planejei, quase tudo que a gente planeja. Eu digo a gente, as pesquisadoras que trabalham comigo, minhas alunas, meus alunos, a gente tem conseguido realizar. Mas enquanto houver uma mulher que é vítima de violência dentro desse nosso sistema, por qualquer razão, eu acho que meu trabalho ainda não está concluído. Então eu acho que eu vou me sentir realizada o dia que a gente conseguir erradicar a violência contra a mulher em todos os níveis, quer seja violência doméstica, que é onde acontece a maior parte da violência, quer seja violência no trabalho. O dia que as mulheres puderem dizer assim, nós somos autônomas, a gente conquistou a autonomia e a gente tiver uma sociedade igual, aí eu acho que eu vou ter feito o meu trabalho. Não sei se vai dar para ser nessa encarnação, provavelmente não, mas eu acho que eu tô deixando as sementes por aí e tô formando muitos alunos e muitas alunas que vão poder dar continuidade ao que eu tô fazendo hoje.